Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e eu estou gravando a parte 2 sobre da aula sobre a atividade de inteligência. Na primeira aula eu conceituei a atividade de inteligência, tanto a atividade em sentido estrito quanto a atividade de contra-inteligência, citei os diplomas normativos, falei do surgimento do Sistema Brasileiro de Inteligência e da própria criação da Agência Brasileira de Inteligência e mostrei como a inteligência é uma atividade típica de Estado e é importante para a tomada de decisões governamentais. E eu disse já naquela aula que eu ia fazer uma outra aula sobre o controle da atividade de inteligência. E esse controle da atividade de inteligência se insere, falar do controle da atividade de inteligência é falar de um grande dilema das democracias contemporâneas. De um lado temos o próprio Estado de Direito e a democracia. O Estado de Direito e a democracia dizem que as ações dos servidores públicos, as ações dos agentes públicos têm que ser explícitas, né? Têm que ser transparentes, têm que ser publicizáveis, para que a própria sociedade, que contribui com os tributos para o custeio das atividades públicas e dos serviços públicos, possam controlar esses agentes públicos, já que a sociedade e os cidadãos são os destinatários dos serviços públicos. Então, de um lado tem essa democracia com essa ideia de publicidade, de transparência. E por outro lado tem a atividade de inteligência, que é uma atividade que deve ser feita para a sua melhor efetivação, consecução, em um certo grau de sigilo. Se não há sigilo, não há atividade de inteligência, porque os estados, a configuração da relação entre os estados é como um tabuleiro de xadrez. Se você sabe a atitude do outro, você fica mais fácil prever essa atitude e se proteger dessa atitude. Então, por isso que o sigilo é fundamental para a atividade de inteligência. Então, o primeiro grande dilema que é trazido pelo professor Marco Sepic, que eu já citei na aula passada, inclusive em um livro excelente que ele publicou em 2003, chamado Espionagem e Democracia. O grande dilema é esse: como é que a gente vai conciliar segurança, segredo governamental, inteligência e democracia? E a proposta do professor Marco Sepic é que não podemos antes de iniciar o debate ou antes de avaliar a capacidade de cada inteligência específica, cada inteligência de cada país, dizer que há compatibilidade ou não há compatibilidade com os regimes democráticos. É preciso analisar a capacidade dos países e como os países utilizam especificamente a sua atividade de inteligência. Não podemos, por exemplo, avaliar a plena compatibilidade de agências de inteligência como a KGB e a CIA que atuam, utilizam de expedientes como desinformação, utilizam de expedientes como sabotagem, utilizam-se de expedientes como interferência externa. Não podemos comparar essa atividade com a atividade que é exercida pela Agência Brasileira de Inteligência, que pelo próprio ordenamento jurídico e pelo que os estudiosos falam dela, ela não exerce essas atividades, não cumpre essas atividades. Então, não podemos, nesse ponto, esse é o ponto do professor Marco Sepic, é que não podemos avaliar a compatibilidade ou a incompatibilidade ex ante, ou seja, sem analisar especificamente cada agência, a atuação de cada agência de inteligência. E o dilema se torna complicado porque, embora Forças Armadas, polícias e atividade de inteligência sejam responsáveis pela segurança dos cidadãos, são em geral essas próprias Forças Armadas, polícias e agências de inteligência que geram escândalos de invasão de direitos individuais e práticas não condizentes com o Estado democrático de direito. Então, as forças, as áreas governamentais que são responsáveis por proporcionar a segurança dos cidadãos são as áreas que, por vezes, agem de modo contrário. Então,
a própria solução, que seria a atividade de inteligência, acaba se tornando o problema de toda essa equação. Então é por isso tudo que essa atividade de inteligência ela precisa ser controlada publicamente, ao mesmo tempo em que não podemos fazer com que elas abdiquem totalmente da sua capacidade de sigilo, né? Da operação em grau de sigilo. Então, como no Brasil a gente controla a atividade de inteligência? Então a gente vai controlar de duas formas a atividade de inteligência. A gente vai fazer um controle externo e a gente vai fazer um controle interno. O controle externo é exercido pela CCAI, que é a Comissão Mista de Controle da Atividade de Inteligência. Tem duas comissões, uma no Senado e uma na Câmara dos Deputados, que ela vai controlar e fiscalizar a atividade de inteligência. Um exemplo desse controle da atividade de inteligência está na competência do Senado Federal Brasileiro de nomear o diretor-geral e o diretor adjunto da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. Então, isso é uma forma do controle. Então, o principal controle externo que temos é exercido pela CCAI, que é pelo Congresso Nacional. Então, essa Comissão Mista de Controle da Atividade de inteligência, que de um modo geral é assim que ocorre nos países. Os países normalmente exercem o controle da atividade de inteligência, é o legislativo que exerce esse controle. Como em geral as agências de inteligência são atreladas ao poder executivo, a gente sabe pelo direito constitucional comparado que é o legislativo responsável por exercer o controle e fiscalização do poder executivo. Então, nesse ponto, o Brasil se enquadra com a tendência geral do direito constitucional comparado. Eu coloco também como um outro controle externo exercido no Brasil, o controle exercido pela própria cidadania. A gente sabe que em 2011 teve a promulgação da Lei 12.527, que é conhecida como a Lei de Acesso à Informação. Então, qualquer cidadão, sem precisar explicitar o motivo, pode solicitar informações dos órgãos públicos. E essa lei de acesso à informação inclui todos os poderes em todas as esferas da federação, o que inclui também os poderes vinculados ao Sistema Brasileiro de Inteligência e principalmente a Agência Brasileira de Inteligência. É claro que a Agência Brasileira de Inteligência ela não vai poder revelar todas as informações. O próprio capítulo 4 da Lei de Acesso à Informação diz que estabelece os prazos de sigilo, os graus de sigilo e as autoridades que podem decretar sigilo. Só para título de informação de vocês, existem 3 espécies de sigilo estabelecidos pela Lei de Acesso à Informações. Tem um sigilo ultra secreto, que ocorre durante 25 anos, tem um sigilo secreto, que ocorre durante 15 anos, e tem o sigilo reservado, que ocorre durante 5 anos. Então, tem esses graus de sigilo e a própria lei diz quais são as autoridades que podem determinar esse grau de sigilo. Isso do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, também há um controle da atividade de inteligência. E esse controle, por exemplo, é feito pelo próprio Poder Executivo. O primeiro órgão que eu citaria como controle interno da atividade de inteligência é a Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo, que vocês vão achar pela sigla CREDEM. Então, este é um órgão dentro do Gabinete de Segurança Institucional lá do governo, do Conselho de Governo da Presidência da República, que vai exercer o controle interno acerca da atividade de inteligência. Um outro órgão que exerce esse controle interno seria o próprio Gabinete de Segurança Institucional, que tem status de ministério. A Agência Brasileira de Inteligência faz parte desse ministério, chamado Gabinete de Segurança Institucional. Então, pela própria hierarquia, ele também exerce esse controle. Também temos a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República, o CISET, que exerce também esse controle. E por fim, dentro do governo, temos o Ministério da Transparência e da Controladoria Geral da União, a conhecida CGU, que exerce esse controle interno também da atividade de inteligência. A gente pode citar
além da CGU, a gente pode citar o próprio TCU, Tribunal de Contas da União, que exerce um controle no ponto de vista financeiro e orçamentário. Então, isso. A atividade de inteligência é uma atividade problemática porque ela opera em certo grau de sigilo e a gente precisa ter esses controles, tanto um controle externo quanto um controle interno dessa atividade. Então, se você gostou dessas duas aulas sobre atividade de inteligência, que é uma atividade típica do Estado, coloque aí nos comentários, que aí eu posso, será um incentivo para eu elaborar aulas sobre o Plano Nacional de Inteligência, a Estratégia Nacional de Inteligência e também a Política Nacional de Inteligência. Então digam aí se vocês querem que eu continue a falar sobre atividade de inteligência, se vocês querem inclusive história da CIA, eu leio também sobre isso. Então eu passo a bola com vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula agora sobre o controle da atividade de inteligência em regimes democráticos. É isso. Tchau!